Magnificat. Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais um encontro no podcast do Sistema São José Mergulhando em Águas Profundas, no quadro IVC na Sagrada Família. Lembrando que nós já tivemos 2 encontros. O primeiro encontro, nós falamos do Evangelho Dominical, que tratou do tema Os 7 Sacramentos. No segundo encontro, demos continuação também, fazendo a ponte do Evangelho Dominical com o tema Os 7 Sacramentos. E hoje nós vamos para o terceiro encontro, tá? Lembrando que nós estamos na etapa da IVC, que é a Iniciação à Vida Cristã, do catecumenato. E essa etapa é fundamental que nós, catequistas, possamos relacionar o tema que vamos abordar no encontro com o Evangelho Dominical e, se possível, também com o mês de devoção da igreja, tá? Então, vocês vão perceber nos vídeos anteriores que nós trabalhamos os 7 sacramentos, fazendo ponte com o Evangelho Dominical, no mês de abril, que é o mês de devoção da Eucaristia e do Divino Espírito Santo. Então, é sugestível falar dos 7 sacramentos, né? E vimos que as pontes feitas, né, nos 2 vídeos anteriores, ela sugere também que falemos disso. No encontro de hoje, que é o terceiro encontro, nós vamos perceber que no Evangelho Dominical, que no caso aqui, olhando pela data, é dia 29/4 até dia 5/5, que é a semana que trabalha esse Evangelho Dominical, o tema sugerido será virtudes, dons e frutos do Espírito Santo. Então lembre, no Evangelho Dominical do dia 28 de abril, no ano B, né, de 2024, esse vai ser o Evangelho Dominical de João 15, do 1 ao 8. Então, o tema de hoje vai ser essa ponte desse evangelho com esse tema de virtudes, dons e frutos do Espírito Santo. E para esse encontro, para que a gente possa partilhar esse evangelho dominical do dia 28/4, né, 28 de abril de 2024, e trabalhar esse tema durante a semana, nós trouxemos um catequista muito querido aqui do nosso Santuário Basílica Sagrada Família, o Rogério. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Charles? Você? Bem também, graças a Deus. Graças a Deus, meu irmão. Tamo junto. Que bom ter você aqui com a gente, viu, Rogério? Sim. Então, Rogério, dentro desse tema que é maravilhoso, eu sei que você gosta muito de trabalhar esse tema nos encontros, antes da gente, né, partilhar esse evangelho, né, fazer a leitura, partilhar e fazer a ponte com esse tema, vamos invocar a presença do Espírito Santo, né? Vamos fazer a oração inicial para que o Espírito Santo possa conduzir esse bate-papo, né, inspirado por ele. Amém. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vinde também, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão de São José, nosso glorioso São José, que cuidou tão bem, com tanto amor e carinho, de vossa amadíssima esposa Maria e de vosso Santíssimo Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, então, quem é o Rogério? Fala um pouquinho de você, Rogério, do seu serviço junto ao santuário. Perfeito. Se você, além da catequese, você também serve em outro ministério. Um pouquinho assim do seu itinerário de vida espiritual pessoal, antes da gente entrar no itinerário da IVC.
Perfeito. Meu nome é Rogério, então, né? Sou casado com a Vanessa, filho do seu Domingos e da dona Lúcia, pai do Yuri, do Davi, do Felipe, do Lucas e da Giovana. Na verdade, o Lucas e a Giovana estão com o Papai do Céu e tem essa honra, essa graça de poder servir na Sagrada Família, né, aqui no Santuário, na Basílica, como catequista, e atualmente também a gente faz parte da liturgia, né? A gente serve de certa maneira aos domingos, algumas celebrações nos vários horários que a Basílica tem à disposição, né, das missas. Então estamos aí a essa disposição. E também, quando necessário, né, estamos aí, como diz o pau para toda obra, né, que a igreja é necessário, né, muitos operários, e a messe é grande, os operários são poucos. É isso. Rogério, além do Santuário Basílica Sagrada Família, você também participa de uma comunidade, não é isso? Assim, você às vezes vai em muitos retiros lá, conhece Exatamente. bastante a Luz da Sim. Vida, não é Sim, a isso? gente tem experiência, né, com os retiros da Luz da Vida. Então, assim, é onde a gente tem a experiência com as vias do progresso espiritual, onde é apresentado todo aquele caminho eh, de, 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 de- de poder entrar dentro de nós mesmos por meio dos retiros. Isso dá, assim, os vários lances que diz respeito mesmo à interioridade da vida cristã, né? São retiros de silêncio, tem as formações, enfim, né? Hoje em dia o Luiz está a disputar, é o que, né, o formador de lá, é o fundador. Então, também sim tem essa experiência lá com o pessoal da Luz da Vida. Luiz Antônio, é isso? Isso, Luiz Luiz Antônio. Antônio. Então, ele já participou muito aqui, né, com a gente do Exatamente. Santuário, Sim, na época do Padre Luiz, não é isso? sim, Ele, exatamente. Hoje está à frente da Centro Cultural Santa Terezinha, que é uma escola do estilo clássico, que está abrindo agora recentemente, mas que está, Deus abençoe, que vai estar dando os frutos necessários. que pensa, aproveitando, estamos falando do Santuário, um abraço para o nosso reitor, né? O Exatamente, Padre nosso Padre Rodrigo, né? Rodrigo, nosso pai espiritual. E todos os outros que também servem aqui, né? Os outros Sem sacerdotes. dúvidas. Sem Então, dúvida. Rogério, você é catequista e junto com a sua esposa, a Vanessa, né? Vocês Exato. têm uma turma na Crisma Adulta, é isso? Vanessa e eu, nós temos uma turma na Crisma Adulta na sexta-feira, no dia de ontem, né, nós estávamos entrando em outros temas, e sim, nós temos então essa graça de poder estar no segundo ano, é nosso segundo ano como catequistas, né, esse chamado ele veio muito inspirado, inclusive por meio de você, né, nós tínhamos aquelas reuniões de domingo, né, que a gente dava aquelas formações extras para os catequistas, e aí surgiu um grande chamado, né? A Carla me chamou na ocasião para poder dar um retiro, rapaz, no retiro dos catequistas. E quando eu vi aquela turminha com as camisas azul escuro, aí vai paixão à primeira vista. E Que, daí, então, eu já quis me integrar, já conversei com ela, assim, eu acho que eu percebi, de fato, um chamado muito forte, foi assim, muito claro para mim, né? Mais do que até hoje, todos os chamados que eu já vi até hoje. E eu estou muito animado, a gente está, né, com muita sede, né, de poder colaborar no crescimento, né, dessas pessoas que nos procuram, de maneira especial na Crisma Adulto, que é a nossa turminha hoje que está à nossa disposição. que bênção. Então, se eu não estiver enganado, hoje é 6, não é isso? 6 de abril? 6 de abril. É isso, Lucas, o nosso técnico aqui que nos ajuda muito, é catequista também. Então, o Rogério comentou ontem, porque hoje nós estamos no sábado, dia 6, então ele tem uma turma na sexta-feira, né? Exato. Então, gente, esse quadro IVC é para vocês entenderem que ele é para ajudar, assim, colaborar com os catecúmenos ou catequizandos, mas também para os catequistas, né? Principalmente na implantação da IVC na sua paróquia, né? Sim, Na sua comunidade, porque é lindo a gente poder relacionar, né? A liturgia, né, o ano litúrgico da igreja nos encontros da catequese. Então, vocês vão ver que nós vamos ler o Evangelho Dominical, lembrando, hoje é dia 6, mas nós já estamos antecipando aqui, para quem vê o vídeo e uhum, há tempo e quiser como sugestão, no Evangelho do dia 28, né, hoje é dia 6, mas o Evangelho Dominical do dia dia 28 de 28. abril, que é o quinto domingo, né, quinto domingo da Páscoa, então nós já estamos no tempo pascal, né? Sim, Terminou a quaresma. Vão poder trabalhar, e olha que ainda está no mês de abril, que é o mês também de devoção ainda da Eucaristia do Divino Espírito Santo, não é isso? Então, exatamente. olha que benção. Então, a gente vai ver que dá para relacionar tudo isso, tá?
E vocês vão ver que também é uma semana onde nós vamos ter ali no dia 29/4 e no dia 3/5, que ainda engloba essa semana que vai do dia 29 de abril até o dia 5 de maio, vamos ter memória a Santa Catarina de Siena e festa de São Felipe e São Tiago. Então, nós vamos ter uma festa, né, de São Felipe e São Tiago e memória a Santa Catarina de Siena. Dois grandes apóstolos e é uma doutora. Como não falar sobre virtudes, dons e frutos do Espírito Santo? Então, é tudo relacionado, né, Rogério? Exatamente. Rogério, então vamos para a segunda parte, que é o quê? Nós vamos agora ler o Evangelho Dominical, o Evangelho de São João 15, né, dos versículos de 1 a 8. Vamos partilhar um pouquinho e nessa partilha vamos tentar sugerir as pontes, né, que são versículos, palavras ou alguma interpretação que traga uma essência para levar para esse tema que é virtudes, dons e frutos do Espírito Santo. Perfeito. Vamos lá? Então, o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante, né, Charles, e demais que nos acompanham, perceber o seguinte, que esse evangelho, quando se fala da videira, a gente imagina claramente uma árvore, né, uma planta. E essa planta é constituída do quê? Como todo mundo já deve ter estudado sobre botânica, tem o quê? Raiz, tronco, as folhas e, naturalmente, também os frutos. A gente é muito claro para nós que esses frutos eles precisam ser amadurecidos com o tempo. Assim são os frutos espirituais. O resultado dos frutos vão ser originados de uma, vamos dizer assim, de uma preparação adequada, de um adubo daquela terra adequada, que vai ser dado por meio das virtudes e dos dons. O que é uma virtude, né? A virtude é aquela disposição habitual em fazer o bem. Então, a pessoa, o que é disposição? Aquela energia de ação. Então, vou dar aquele passo inicial, vou sair da potência ao ato, né? Entrando em questões filosóficas, eu saio da potência ao ato, e aí, com isso, eu vou fazer, de maneira habitual, alguma coisa boa. Porque nós temos as virtudes, temos os vícios são contrários às virtudes. Então, assim, as virtudes, a partir disso, nós temos 7 virtudes, sendo elas 3 teologais e 4 cardeais. As virtudes teologais, fé, esperança, caridade. As teologais, no caso as cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Então, essas virtudes, elas são virtudes que elas são, assim, de acordo com os gregos, principalmente essa ideia é dos gregos, mas elas foram aperfeiçoadas após São Tomás de Aquino fazer uma leitura mais profunda dos ensinamentos de Aristóteles. E a partir disso, então, foi construído, né, dentro da civilização cristã, essa noção de que fazer o bem de maneira habitual vai conduzir as pessoas para a felicidade. Então, se nós, no final das contas, queremos ser felizes, é por meio das virtudes, da prática positiva das virtudes, é que nós seremos felizes. Essa é a grande sacada, né? Então, quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira e o pai dele é o agricultor, então ele está preparando cada um de nós, com esse exemplo prático, né, de uma plantação, porque Jesus falava por meio de parábolas, né, ele falava para pessoas simples, que eram pastores, agricultores. Então ele tinha que falar uma linguagem mais próxima para essas pessoas.
A gente pode trazer para a nossa realidade hoje que quando nós temos as nossas dificuldades, por exemplo, né, dentro da fé, esperança e caridade, que são virtudes teologais, são virtudes que nos é dado no nosso batismo. São virtudes, de fato, assim, que nos preparam para viver uma vida de santidade, uma vida sobrenatural. Quando nós estamos diante, por exemplo, da prudência. O que é a prudência? A prudência é aquela maneira de nós usarmos os meios adequados para alcançarmos os fins que nós estamos querendo, nós estamos buscando. Então, eu tenho uma modalidade de situação, por exemplo, quando eu estava hoje preparando, vamos dizer assim, hoje não, né? Desde quando você me chamou para estar aqui. Então, eu já separei quais os livros adequados que chamam atenção para essa temática. Eu preparei o ambiente correto para eu poder estudar. Fiz a minha oração pedindo a graça do Espírito Santo. Então, quer dizer, então eu elegi os meios para que eu pudesse, então, atingir aquele fim que eu queria, que era o quê? Absorver aquele conteúdo. Isso quem nos dá é o quê? É a prudência. Então, a prudência, ela me dirige para que eu atinja os fins que eu quero, com os meios necessários para isso. Então, já a justiça, então, como o próprio nome já fala, parafraseando uma palavra de Jesus, assim, a justiça é o quê? Eu dar a Deus o que é de Deus e ao próximo o que é do próximo. Vamos dizer assim, vou fazer uma breve paráfrase, né? Então, assim, eu tenho que dar justamente para as pessoas. Ontem eu tive a oportunidade, eu estou fazendo um curso, e o pessoal assim, pediu para que eu pudesse comprar uns livros. E aí foi designado assim, um valor, e aí, assim, é interessante assim, que todos fizeram o Pix, eu me senti como se fosse um vendedor de produto digital. Toda na minha conta, né? Caindo Pix um atrás do outro, para poder comprar os livros. Então, assim, eu vi como que é fácil você manipular as pessoas para poder passar um valor X e, na verdade, você poder tirar ali, vamos dizer assim, você fazendo assim, o vício oposto da justiça, que no caso é a corrupção. Você se corromper, pegando, de repente, a possibilidade de poder desviar recursos para você. Então, eu coloquei lá, era 34,30 o livro. E, de fato, ficou esse valor. Então, assim, então, aí o pessoal foi mandando. Então, quer dizer, para as pessoas, a gente vai dar aquilo que é necessário para elas. E para Deus, o nosso coração. Né? Que é por meio da virtude da religião, que é a virtude que é ligada à virtude da justiça. Dentro da fortaleza, o que é fortaleza? A fortaleza nada mais, nada menos do que aquele virtus, né? O que é o virtus? É aquela virilidade cristã, aquela possibilidade que nós temos a partir dos meios de uma disposição de alcançar algo de maneira árdua. Então, eu faço um esforço maior para adquirir algo. Então, é aquela luta, vamos dizer assim, aquela disposição em lutar e não desistir para alcançar aquele bem árduo. Isso é a virtude da fortaleza. Né? Então, quer dizer, aquelas pessoas que são muito indispostas, que às vezes está com preguiça, né? Então, isso às vezes é o contrário, né? E também, assim, então, dentro da própria virtude da fortaleza, as pessoas que têm a possibilidade de poder dar a vida por Deus. Então, assim, essa seria assim, a virtude no mais alto grau, no mais alto nível sobrenatural, né? Da pessoa ser capaz de dar a própria vida em prol do Senhor mesmo. Exemplos mártires. Exemplos mártires, exatamente. Então, assim, e a temperança é aquela virtude que nos diz respeito a gente poder, da moderação dos prazeres. Quem sabe que a importância que é a gente ter um prazer, para a gente poder se alimentar, porque se a gente não tiver prazer para se alimentar, a gente não come. Se a gente não comer, nosso corpo vai definhar. E o prazer sexual, que é você manter a espécie humana. Tem que ter o prazer. Só que as pessoas exageram nessas situações. Então, o exagero para poder buscar o prazer pelo prazer sexual, então ele vai desviar totalmente daquela vida, uma vida desregrada, que não agrada a Deus, né, que vai ser um corpo aberto para as várias doenças que existem, né, para as próprias imperfeições mesmo. E também a pessoa que come de maneira exagerada, ela pode, né, pelo pecado da gula, ela pode exatamente, por causa disso, ela pode sofrer várias consequências na sua própria saúde física e também mental, o fato de ela poder comer de maneira descontrolada. Então, a importância que é de uma virtude, da virtude da temperança. E nós vemos hoje na nossa sociedade exatamente frutos desses vícios. Então, pessoas que estão acima do peso, a maior parte da população está acima do peso, né? E nós vemos situações hoje onde que a vida sexual está totalmente desregrada. Então, hoje, como está faltando a virtude da temperança
no nosso meio, né? Então, você pode poder começar, né? Nós falamos das virtudes, né, Charles? Então, assim, e aí nós, naturalmente, nós temos que tendenciar e pensar o seguinte, tá, beleza, eu já conheço de maneira pelo menos superficial agora sobre as virtudes. Tá, como que eu posso buscar o aperfeiçoamento delas? Então, assim, se a virtude é esse esforço que eu tenho que fazer, essa disposição para, de maneira habitual, fazer o bem, eu, com o auxílio da graça, pedindo então a graça de Deus, eu vou então merecer que elas cresçam para que eu me desenvolva como um cristão de maneira autêntica. Isso se dá por meio dos dons. Então, os dons que são presentes de Deus, eles operam nas virtudes para que as virtudes operem de maneira excelente. E com isso produzam o quê? Os frutos de conversão, os frutos necessários, são os frutos do Espírito Santo. Então, a gente pode entender, por meio dessa palavra da videira usamos, que aí a planta está completa. Ela está completa com a raiz, o tronco, né, os galhos, as folhas e agora os frutos. Porque esses frutos eles vão amadurecendo com o tempo. E eles precisam esperar o tempo adequado para poder serem colhidos, vamos dizer assim. Então, assim, então nós temos os vários dons, que também são 7, que operam nessas virtudes. Então, nós temos os dons, 3 ligados à vontade, 3 ligados à inteligência, e um que fica vamos dizer assim, de transição. Então, esse de transição é o dom da sabedoria, e os dons ligados à vontade, nós temos o temor de Deus, a piedade e a fortaleza, e os dons ligados à inteligência, nós temos a ciência, né, o entendimento e o conselho. Então, esses dons, eles, de maneira, assim, eles vão operando exatamente buscando que que esse esforço inicial que nós fazemos, que é uma vida ascética, que é essa vida de esforço, esse esforço inicial que nós vamos fazendo, eles vão propiciando uma facilitação na execução dessas virtudes. Então, por exemplo, vamos lá, a fé. A fé que é o dom, basicamente, que nós temos, né, o crer, é o que busca o quê? Como é que é vivido a fé para nós? A palavra é clara, Paulo diz o quê? Que a fé vem pela pregação da palavra. E a pregação da palavra é o quê? O conhecimento. Então, com a fé, então ele vai aperfeiçoar o quê? A minha virtude, meu dom, o dom do entendimento. Então, a virtude da fé é aprimorada pelo dom do entendimento. Então, assim, e também nós temos, assim, né, por exemplo, a virtude, o dom do temor de Deus, ele opera tanto na virtude da esperança, da virtude total da esperança, como também na virtude da temperança. Porque, assim, a pessoa que tem o temor a Deus, ela vai buscar as coisas de Deus. Quem tem temor é aquele que tem que vir buscar as coisas de Deus. Então, então, por isso que a temperança ela fica mais aprimorada, porque a pessoa, ela começa então a se policiar, então ela vai ser mais adepta a fazer um jejum, ela vai ser mais adepta a viver uma vida de castidade, mesmo sendo casada, uma castidade controlada, porque a gente sabe que existe também a castidade conjugal. Então, assim, nós vamos percebendo como é importante, então, essa relação entre dons e virtudes, né? Além disso, por exemplo, a caridade. A caridade, ela vem para poder também, como eu disse, né? Para poder ajudar na sabedoria, porque o que é sabedoria? Senão é você amar as coisas de Deus pelo conhecimento, né? E aquela aplicação prática. Então, eu vejo as coisas, eu amo as coisas de Deus, eu recebo aqueles aprendizados, aquelas formas que Deus opera em mim, e aquilo cresce em mim por meio do dom de sabedoria. Então, veja bem, como que uma coisa vai alimentando a outra. Não precisa nem dizer que o dom da fortaleza, ela vai fortalecer ainda mais a virtude da fortaleza também, né? Então, assim, a gente está o tempo todo, porque, assim, é interessante, Charles, aqui e demais, né? Inicialmente, é preciso que nós façamos o esforço. E aí Deus, vendo a nossa generosidade, a nossa boa vontade, então ele vê o seguinte, agora então eu posso operar. E Deus é maravilhoso porque ele vai nos dando situações e vai nos propiciando situações em que vai ser necessário eu exercitar aquela virtude. Então, porque assim, por vezes a gente fica pensando, nossa, eu queria ter tanto, né, a paciência, aí a pessoa acha que Deus vai abrir a cabeça dela, vai lá, então assim, uma dose de paciência na sua cabeça. Não. Ele vai justamente colocar situações para que você desenvolva paciência. Então, vai colocar perto de pessoas chatas, vai colocar você em situações que você vai ter que ter uma resposta, né, de paciência. Então, assim, é muito interessante a gente perceber
Hoje eu fui na feira, de sábado eu vou na feira com a minha mãe. E aí, assim, né? Cara, e pensa numa mortificação para mim, é ir na feira. Porque, assim, eu tenho sou alto, eu tenho que ficar baixando a cabeça toda hora para poder passar naquelas bancas. É um calor tremendo. Além disso, né, é muito barulho, e assim, eu sou meio sensível com barulho. Então, assim, cara, é uma mortificação. Aí quando eu cheguei para poder deixar em casa e levar as coisas dela, poder deixar lá, é que sentar e quis contar algumas coisas relacionadas assim, ó, agora eu vou te contar o que aconteceu ontem em relação lá os prédios que a gente está alugando. E eu tava assim, ansiosíssimo para poder chegar em casa logo, poder sentar, ligar ligar lá meu ventilador e estudar. Mas aí que coisa que aconteceu, eu pensei, não, é uma grande oportunidade de exercitar a virtude aqui, né, a paciência. Então, nesse caso é um fruto, a gente vai falar agora que é o fruto. E aí eu sentei, fiquei aqui, ela falando, e a minha mãe é muito detalhista. E aí, de certa forma, chegou uma hora que ela foi detalhando, eu falei assim, ah, mãe, e depois? Aí quando eu falei assim, ela falou assim, uai, você não tá podendo me escutar agora, não? Eu falei assim, não, mas pode falar, mas é porque eu tenho só que preparar um estudo meu, mas você pode falar, vai dar tempo de eu poder me organizar. Quando eu vi que eu dei essa escapulida na impaciência, né? E aí ela foi, não, pode ir tranquilo, meu filho, pode ficar tranquilo, depois eu te conto os detalhes. Aí hoje, na hora do almoço, ela foi que terminou o assunto, foi interessante. Então, assim, como é interessante que as coisas, assim, você não precisa de pedir, Deus coloca situações para você, para justamente desenvolver isso em cada um de nós, né? Quer fazer um comentário, um Não, é adendo aí? porque do que você falou aí, minha esposa pediu tanta paciência e Deus me deu para ela. Ele me deu de presente para ela, pra você ver. Que oportunidade maior do que essa, né? De adquirir paciência. Ele me deu Exatamente. como esposo. Mas assim, Rogério, tudo isso é muito rico que você está falando, porque assim, você está começando você está fazendo uma contextualização do evangelho com virtudes, dons e frutos, relacionando as três coisas. Isso que é bom, porque a gente consegue ver Uhum, claramente o que um é em relação ao outro. exatamente. Porque a gente, às vezes, aprende sobre os dons, decora os 7 dons, decora as 7 virtudes, e os que a gente fala 12 frutos do Espírito Santo, Sim, ou, enfim, né? Tem algumas literaturas que falam que é mais 9. frutos, Uhum, 9. Então, assim, os frutos do Espírito Santo a gente às vezes confunde com a própria virtude. sim, Então, exatamente. dentro dessa dinâmica aí que você trouxe, Uhum, contextualizando, trazendo exemplos, fica mais claro para a gente entender isso. Então, quando a gente vê a videira que precisa, né, de estar num estado, né, propício para que o fruto, né, amadureça e significa o quê? É toda essa dinâmica de, uma árvore para ela não morrer, ela precisa ser regada. isso. Então, esse regar, a gente pode trazer como o nosso dia a dia de oração. Você está regando para adquirir virtude. Sim. E essa virtude, ao ela ser adquirida no sentido de crescer, porque a gente já tem, a partir do batismo, todo mundo já tem as virtudes infusas, né, dentro da Isso, alma. isso. Mas aí a oração, ela nos ajuda, né, que essas virtudes cresçam. E Uhum, aí, como você falou, os dons do Espírito Santo, eles são operadores, eles operam, eles trabalham nas virtudes, para que isso. elas, né, dê aquele plus, né, e você consiga ser uma pessoa virtuosa E de o legal, né, verdade. Charles, que os dons eles vêm quando? Na crisma, Na na crisma. confirmação do batismo. É o Então, boom, né? exatamente, algum. Então é quando as pessoas, engraçado que mas eu comecei a nossa segunda turma agora, e aí foi inevitável. Alguns dos nossos encontristas do ano passado, você já deixa eu dar um testemunho na sua nova turma. Então, assim, quase toda sexta-feira entram lá na sala e falam assim, ó, eu queria dizer o seguinte, no caso, né, teve um que entrou lá e falou assim, ó, eu cheguei aqui nessa crisma, eu não queria saber de nada, eu vivi uma vida assim, ó, a castidade para mim era a maior besteira do mundo. Eu tinha, né, o meu noivo, a gente realmente assim, a gente tinha uma vida desregrada em relação a essa parte. E ela foi e falou assim: hoje eu tô vivendo a castidade, eu exigi dele a castidade. Se você quisesse ficar comigo, ia ser assim daqui para frente. Olha só, que gracinha. E aí, Charles, ela foi detalhando assim, você vê assim, e ela falou assim: gente, eu não sei te explicar para vocês, mas eu agora estou vivendo uma vida buscando as coisas de Deus. E eu quero servir, eu quero você poder ter a oportunidade de poder, sabe, servir em algum ministério.
ela está se envolvendo, você vê assim, claramente, assim, o Rogério e a Vanessa fizeram alguma coisa, tem lógica, eles jogaram um pozinho assim na minha cabeça, porque eu estava de um jeito e agora estou de outra pessoa. Então a gente vê que não é a gente vê que é É, puramente o quê? A graça de Deus. Porque a palavra vai falar aqui, né? Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse tem muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então o Deus, ele opera nessa situação. O que ela fez? Ela abriu o coração dela para poder ficar buscando esses encontros durante o ano todo. Ao final disso, ela teve então a oportunidade de celebrar a sua crisma, e naquele momento, né, que, né, o representante de Deus lá fez então a imposição do óleo, né, e a imposição das mãos. Então é que ela recebe ali naquele momento ali, né, os frutos eles são amadurecidos naquele momento. Então os dons então eles começam então, a operar de maneira muito mais clara muito mais a claro. partir daquela situação. Então a gente vê que existe de fato coisas espirituais que na prática elas atuam de maneira Um muito clara mesmo. pouquinho, né, de uma outra virtude que estava ali fumegando no Sim, coração por meio daquela vontade de querer ser diferente, mas que exato. antes era muito esforço próprio, desvinculado da videira, desvinculado do ramo, igual Uhum, fala aí, isso. porque longe de Cristo, longe da videira não tem fruto. Então, essa videira que representa Cristo, né? Quando a gente fala dos dons, é a segunda pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Sim, Então, é um só Deus. Então, unido a Cristo, unido ao Espírito Santo, então o Espírito Santo opera, ou seja, significa que se você abre para a operação do Espírito Santo, né, por meio dos sacramentos, qualquer busca, esforço que você fizer sim, para alcançar a virtude, unida ao Espírito Santo, exato. é diferente. Por quê? Porque você não está fazendo sozinho, é unido a Cristo, unido ao É Espírito por isso que a gente Santo. fala, né, Charles? Basta só seu coração aberto. Só abre o coração. Deus, Suave. Deus ele quer dar todas as graças para nós, ele quer fazermos. Porque a gente tá, tudo que a gente está falando aqui é o quê? É a busca da felicidade. Viver uma vida virtuosa, né, ser apoiada pelos dons. E naturalmente colher, porque, por exemplo, quais são os frutos do Espírito Santo? Isso, vamos lá. Os frutos do Espírito, olha só como é que começa. O que é o fruto do Espírito Santo? A caridade, a alegria. Quem que não quer viver uma vida alegre? Caridade, a alegria, a paz, né, a paciência, a longanimidade. O que é a longanimidade? É a capacidade que a pessoa tem de sofrer dificuldades, né, e mesmo assim vencer essas dificuldades em prol de outras pessoas. Além disso, né, a benignidade, que é aquela qualidade da pessoa de ser boa, o bom caráter. A pessoa, olha só, quem não quer ser reconhecido por ser uma pessoa que tem um bom caráter? Outro fruto, a bondade. A bondade. Também o que? A fidelidade, a brandura, que é a mansidão, né? E aí a temperança, que na verdade, assim, o catecismo da Igreja Católica, ele divide a temperança de três formas: a castidade, a continência e a modéstia. Então, tudo isso são frutos naturais de quem vive uma vida em Deus. Então, por exemplo, vamos para o lado da temperança, essas três observações que o catecismo coloca. A pessoa que quer ver as coisas de Deus agora, ela vai olhar para o seu aspecto físico e vai, por exemplo, chamar atenção em relação às suas vestes. Então, ela vai viver aqui de maneira mais ordenada na sua vestimenta. Ela vai querer expor o seu corpo, por exemplo, para chamar a atenção das pessoas, no sentido, assim, vulgar das coisas. Isso é, né, a virtude da modéstia. Eu acho até que você tem, de repente, algumas observações para poder fazer, algumas questões aí, Charles, em relação a isso. Em outras oportunidades, a gente. Então, assim, a modéstia, a gente vê como que é. A minha esposa, há pouco tempo atrás, ela se aventurou em começar a trabalhar na moda em relação à questão da modéstia. Foi muito para frente, porque ela não tem muito espírito empreendedor, eu estava me dedicando a outras coisas, mas, assim, ela viu como que existe público para isso. De pessoas que falta o quê? O empurrãozinho, falta a pessoa ela entender que o corpo é um templo do Espírito Santo, né? Então, a modéstia é um aspecto. A vida de castidade, aquela castidade voltada de fato para assim, para consagrar a Deus, né? Para poder você ter uma vida que, sim, você viveu o prazer sexual sendo casado, né? Isso é uma coisa de Deus. O prazer sexual serve para unir o casal e procriar. Esses são os fins, né? Então é necessário que haja prazer, sim, mas aí a castidade já tem que ser muito bem regrada, vamos dizer assim, bem administrada, para que a pessoa, ao mesmo tempo que ela tenha prazer, e também não viva uma coisa banal, banalizar o sexo pelo sexo.
Porque você acaba, então, buscando o meio como sendo o fim. Porque, assim, o prazer é um meio, não é o fim. Mas tem pessoas que usam do prazer pelo prazer. E tá errada essa colocação. Porque quem busca o prazer pelo prazer é um animal, é a pessoa que vive pela carne. Exatamente pessoas que vivem pela carne. Então, assim, e outro aspecto da temperança, que é a continência. E aí a continência, que nada mais nada menos é o quê? Que a pessoa que ela modera, sim, o prazer, tanto o prazer da alimentação, como o prazer também sexual, principalmente voltado para quem quer viver uma vida celibatária. Uma vida de entrega total da sua castidade a Deus, e ela vai viver, então, aquilo por um tempo, enfim, o resto da sua vida, por vezes, né? Então, assim, e também a questão da moderação da comida. Porque a gente sabe que, assim, a gente gosta de uma boa comida, né? Eu estava em casa, minha mãe, ela cozinha super bem. Já fez um bacalhau, moço do céu. Tava, assim, espetacular, sabe? Então, assim, a gente percebe, assim, então, o prazer é necessário para você sentir o gosto de uma boa comida, mas saber que existe um limite até ali, porque se continuar, você pode, inclusive, passar mal. Você pode prejudicar o seu organismo, o próprio funcionamento do seu organismo, né? Então, olha só como os frutos, eles são naturalmente coisas boas, né? Então, assim, e Deus nos chama para dar frutos, mas para dar frutos de conversão, frutos, né, frutos espirituais como esse que a gente acabou de citar. Então, assim, o próprio, por exemplo, olha só como que, vivendo em Deus, eu vou ser mais alegre, que a alegria é um fruto, né? Eu vou ter paz, gente. Hoje as pessoas, por vezes, elas deitam na cama e põem a cabeça no travesseiro, Charleston, e não tem paz. Cara, elas não conseguem viver o hoje. Elas estão o tempo todo olhando lá para frente, elas não vivem o momento agora. Ou elas jogam o projeto da sua vida lá na frente, ou senão elas voltam lá para trás e ficam lá lamuriando e lamentando as coisas que ficaram para trás. Então elas não têm paz hoje em dia. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas, por vezes, não têm isso. E a paz é o quê? É um fruto do Espírito Santo. Olha só que importância, né? A paciência. Então, a paciência, e talvez e não é muito difícil ainda a gente imaginar isso, como as pessoas reclamam. Então, acontecem situações onde elas se deparam com dificuldades, e a reação, por vezes, seria assim, ela só sorrir para aquele problema. Vamos olhar hoje o nosso trânsito da nossa cidade. Quantas oportunidades nós temos aí de ver, né, as pessoas se perdendo a cabeça, xingando o trânsito, né? E nas vias de fato. Eu estava conversando com um compadre meu um dia na praça, aí passou um motoboy com, né, aqueles iFood, né, que vende aquelas comidas, e ele passou do lado, cortou o carro do lado direito, e o cara assustou e buzinou, e aí o cara do iFood fez uns gestos com a mão, e o cara apelou e foi lá e fechou ele, cara. Coisa assim absurda. Então, se as pessoas não querem saber se a pessoa é um pai de família, se ele é um filho de uma mãe que está com um problema de saúde. Cara, eu quero ter a razão ali no trânsito e, se for possível, eu até mato a pessoa. Assim, sabe? De maneira impulsiva. Onde estamos com a paciência de poder lidar com aquelas dificuldades, às vezes até sorrir e olhar assim e falar assim, oh, meu Deus, é uma criança, né? A gente tem que ter esse olhar de piedade mesmo. E claro, assim, e com o nosso testemunho eu vejo que isso vai dando espaço para as pessoas também aprenderem, né, com essa situação aí. Né? Então também, né, Charles, a pessoa ser benigna, ter esse bom caráter, enfim, a fidelidade. A fidelidade é um fruto que ele vem exatamente da virtude da fé. Então, por que é uma pessoa fiel? Uma pessoa que tem fé. E o que é a pessoa fiel? Aquela pessoa que não trai, que ela não muda, né, o seu aspecto ali por conta de alguma coisa qualquer. Ela tem uma constância, né? E também é ligada à virtude da esperança também, porque ela tem aquela constância, porque ela sabe onde é que ela quer chegar, que é o reino dos céus. Então, como é rico a gente perceber que os frutos, né, os dons e as virtudes, eles são interligados. Essas pontes, elas sendo bem cultivadas, elas vão trazer, né, para nós a felicidade, que é o que todo mundo quer, né? E a felicidade. E nessa situação você pode ser uma pessoa que tem recurso financeiro, ou pode ser uma pessoa que não tem tanto recurso financeiro, mas que vive numa certa estabilidade, porque a pessoa, quando ela chega nesse ponto aqui, Charleston, você pode ter certeza, a vida dela está equilibrada. Na sua família, está equilibrada no seu trabalho, e também está equilibrada nas suas finanças, mesmo que ela não ganhe muito. Mas ela não vai estar devendo para ninguém, e por isso a paz. Ela vai estar vivendo alegre, por quê? Porque ela tem o suficiente,
poder satisfazer ela e a sua família. Então, tudo isso vai estar de maneira o quê? Ordenada. E a ordem é algo que vem de Deus, né? Que é uma virtude que vem para poder fechar todas essas questões aí. Não é à toa que Jesus, sempre que chegava, sempre o cumprimento dele é a paz esteja Esteja convosco. Ou Exatamente. seja, onde tem paz, tem a presença de Cristo, né? Sim. Porque, como fala, fruto do Espírito Santo é porque o Espírito Santo é que gera. Exato. Não é isso? É um Exato. fruto dele. Então, o Espírito Santo, quando gera algo, é algo que vem de Cristo. Então, se Cristo deseja a paz, se Cristo deseja que pratique o bem, se Cristo deseja que tenha paciência, porque são situações que vêm do Espírito Santo, porque esse Espírito Santo está operando nas virtudes. Então, tudo ligado, né? Então, quando você vê uma pessoa alegre, quando você vê uma pessoa que está em paz, uma pessoa que está praticando o bem, uma pessoa que tem uma vida que você fala, nossa, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, porque você Exato. enxerga atos dela que demonstram a execução desses frutos, porque suas virtudes foram trabalhadas pelos dons do Espírito Santo. Exato. A própria mansidão, né? Que a gente acabou de agora, a pessoa que sabe se comportar bem diante das dificuldades, que é a fortaleza, que é o dono da fortaleza, vai retroalimentando isso. Então, que você vê, ó, o dono da fortaleza, né? A virtude também da fortaleza, e temos o fruto da mansidão. Então, assim, então as pessoas, por exemplo, de temperamento colérico, eu me incluo nisso, né? Então, as pessoas que têm uma dificuldade muito grande de lidar com essas situações. Então, assim, a gente tem, um dos maiores santos que eu me inspiro é São Francisco de Sales, né? E a história dele é muito interessante, porque na hora que ele tinha uma reunião com os irmãos à mesa, então aconteciam situações onde ele observava as pessoas agirem, e para ele não explodir, ele arranhava debaixo da mesa, né? Ele cavucava a unha debaixo da mesa, e depois disso que eles foram descobrir, depois que ele tinha morrido, que olhou a posição que ele ficava na mesa, acho que alguém deixou alguma coisa no chão e foi pegar, debaixo da mesa, o lugar que ele ficava estava totalmente arranhado, tinha inclusive assim, falta de madeira em alguns locais. Então ele externalizava aquilo, mas ele não explodia aquela ira natural de quem não tem a mansidão na frente dos irmãos, para não dar conta de testemunho. Inclusive, era um santo que foi conhecido, também é um doutor da igreja, um santo muito conhecido pela sua mansidão, pela sua fortaleza. Por quê? Porque ele desenvolveu isso com o auxílio do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo. Agora, é interessante, Charles, que você falando aí das pessoas que isso é um fruto do Espírito Santo. Mas, por exemplo, a prudência. Existe a prudência carnal. O que é a prudência carnal? É a pessoa que usa a sua... Porque o que é a prudência? É uma inclinação da inteligência, né? Para poder buscar os meios para poder atingir os fins. Só que a pessoa ela pode ter uma má intenção. E aí ela inclina a sua inteligência para planejar algo, por exemplo, vamos roubar um banco. E ela vê os detalhes, ela pega um mapa, tem alguns filmes que já mostrou isso, né? Pessoas que vê o mapa e, ó, você vai passar por aqui, você vai atravessar essa situação, você vai passar por aqui. A pessoa faz todo um planejamento, ou seja, inclina a sua inteligência para a prática do mal. Essa é a prudência dita prudência carnal, ou também chamada de dinótica, que é a prudência que não é a prudência fruto do Espírito Santo. Então, que é uma prudência, né, que é uma virtude do Espírito Santo. Infusa, né? Então, você vê que a gente pode desvirtuar esses dons, essas virtudes, elas podem ser desvirtuadas e não alcançar os frutos. Claramente, uma pessoa que usa isso para o mal, ela não vai ter frutos bons de conversão. Sai até da definição de virtude, né? É uma disposição isso, para o bem. Deixou de ser do bem, exato. Então já deixa de ser uma virtude, né? Exatamente, sim. O próprio conceito já não é mais a virtude. Então, gente, olha para vocês verem, né? É um tema muito rico, né? Você falar. E claro, então, o catequista que for dar esse encontro, é interessante ele citar as 7 virtudes infusas, né? Fazer essa classificação. Olha, tem 3 que são teologais, 4 são cardeais. Essas são as 7 virtudes infusas recebidas no batismo. Ó, pra você ver, nós viemos de 2 encontros falando dos sacramentos. Sim, como é que vai amarrando tudo, né? Vamos amarrando aí. E estamos ainda no mês da Eucaristia e do Divino Espírito Santo. Sim. Nós estamos falando o tempo todo do Espírito Santo, que opera nas virtudes, que tem os dons e que gera os frutos. Né? Tudo é ele, né? E quando for falar dos dons, é importante citar os 7 dons, né?
como você citou, 7. Se possível, você ainda fez até uma relação desses dons com relação à nossa potência superior da alma, né, que nos difere dos animais, que é a inteligência e vontade. Você citou esses dons, eles estão mais para o lado da inteligência, e esses mais para o lado da vontade, mas se não quiser mergulhar tão fundo, tanto bom, sim. pelo menos você citando os 7 dons. Uhum. E você pode citar os frutos. Você coloca quantos frutos, então, a nossa igreja? Na palavra lá em Gálatas 5, são 9 que são numerados. Mas a nossa igreja, né, no catecismo, se não me engano, no parágrafo 1800, só o parágrafo 1832, ele vai citar 12, 12 frutos. porque aí ele pega a temperança e abre em outras 3. Outras 3. Então, e a paciência, ele separa a paciência da longanimidade. Então, assim, mas de fato a igreja ela enriquece mais quando ela faz dessa forma, porque a gente tem que ver outras arestas, né, quando se olha a temperança por vários outros prismas aí. Então, assim, o catequista, né, traz o evangelho, partilha, fica muito claro ali, se você focar ali no versículo 2, né, para que produza mais fruto. E outros versículos que falam de fruto. Então, esses vários versículos que falam sobre a questão do fruto, né, então você leva para a questão dos frutos do Espírito Santo, cita quais são os 12, cita os 7 dons, cita as 7 virtudes, classifica, mas é importante que dê exemplos de como isso acontece, né? Exato. Porque na árvore da videira a gente tem essa noção, né? Que é uma semente colocada em terra fértil, ela é regada com água, adubada. né? Adubada, e aí essa semente que era uma potência passa a ser ato, vai se transformando e atualizando esse ato, virando uma videira que é uma árvore. E aí vem os ramos, e esses ramos, os frutos, enfim. Essa pedagogia também está dentro desses 3 temas aqui, porque, igual você comentou, né? Os dons do Espírito Santo, eles têm um lugar de operar, Sim. que são nas virtudes. Isso. E essas virtudes nós já temos ela no batismo. Sim. Então, todas as vezes que nós buscamos o bem e pela graça de Deus, né, com oração, buscando as coisas de Deus, essas virtudes vão crescendo, e ao começar a sair em germe, o Espírito Santo, os dons vão ali para poder agir, e isso dá um boom e a pessoa realmente mudar de vida. Então, no batismo você recebe, mas lá na crisma, isso amadurece. É um plus, amadurece, né? Onde a pessoa, ela quando vê, igual o testemunho que você falou, ela já é outra pessoa. Outra pessoa. Porque é a ação, é a graça de Deus que age. E essa outra pessoa, quando ela vê, ela está fazendo uma ação boa. Quando vê, ela está conseguindo ter paciência aqui e ali. Quando vê, ela tem paz no coração. Ou seja, ela vai vivendo esses frutos porque o Espírito Santo está agindo nessas virtudes. Porque ela é o espaço de estar ligada nessa videira, né? E também a gente deu o exemplo das pessoas que não são ligadas à videira. Aquele exemplo que a gente falou da má prudência, da prudência carnal, que também não é uma virtude. Mas é uma pessoa que age exatamente fora da videira. E agindo fora da videira, o que vai acontecer? O que fala o versículo? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo, secará, vão juntar e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Então a gente já sabe o destino da pessoa que não está ligada na árvore. Agora, sim, por vezes, Charleston, existe uma diferença entre ser cortado e ser podado. Então a poda, que também é dolorida, mas a poda a gente sabe que ela é dolorida, mas ela serve para você dar mais fruto ainda. Porque Deus, assim, ele sabe assim, que nós vamos ser muito mais felizes quando a gente der fruto. Mas nós seremos muito mais felizes ainda se nós dermos muito fruto. Porque exatamente esse muito fruto é que vai chamar mais pessoas para o reino de Deus, é que vai ser, a gente pode usar todo o nosso potencial que Deus nos deu para poder servir e dar mais ainda para as pessoas, né? No sentido de que a gente entender que existe um tempo de maturação, como você falou agorinha. A gente faz todo esse caminho espiritual pelos sacramentos, e ao mesmo tempo essa pessoa, ela está o quê? Ela está amadurecendo. Né? Aristóteles vai dizer assim que a pessoa virtuosa é a pessoa madura. Exatamente, esse é o conceito que Aristóteles vai dizer. Então, o que é homem virtuoso? É um homem maduro. Então, essa maturidade, ela vem exatamente do ponto de você colher a fruta e agora está pronta para ser utilizada.
de apresentar um bom sabor, um aroma agradável. Então é esse tipo de fruto que nós temos que gerar na nossa comunidade. Nossa comunidade tem que ser palco de bons frutos, de atrair as pessoas, né, porque isso é a felicidade, no final das contas, é o que todos nós queremos, sermos felizes. Por isso, a igreja, nesse movimento lindo de buscar a implementação, né, retomar a IVC. Isso. Porque é um movimento, né, da catequese que, desde da igreja primitiva, sempre gerou bons frutos. Então, se gera bons frutos, só árvore boa gera bons frutos. Exato. Então, esse movimento de saída, de acolher, de você viver o querigma, que é o pré-catecumenato, aí você entra no catecumenato para você se aprofundar mais, que é esse tempo aqui, mas um aprofundamento ligado com a liturgia. Isso é que é lindo. Olha a gente partilhando o evangelho aqui, falando de dons, virtudes e frutos. Olha que lindo. Maravilha. E nós vamos continuar depois, vamos ter o próximo tema, continuando falando disso, já vou adiantar para vocês, né, porque a gente já está chegando ao final. Claro que aqui é um encontro sugestivo para a abordagem do tema, né? Se a gente fosse mesmo falar dos temas, né, Rogério, teria que ter um podcast talvez para cada virtude. Verdade. Para cada virtude. Se eu for falar de fé, no mínimo meia hora, 1 hora falando sobre o que é a virtude da fé. Exato. Então aqui é só para que vocês entendam que é muito rico esse tema, virtudes, dons e frutos do Espírito Santo, e que nós vamos continuar no quarto, né, no quarto tema nosso, só que o tema, além de ser virtudes, dons e frutos do Espírito Santo, será em Maria. Então, o nosso quarto encontro já fica a deixa para você não perder, que será virtudes, dons e frutos do Espírito Santo na Virgem Maria. Olha esse título, Virgem Maria. Só continuou virgem por causa da virtude e por causa dos frutos, porque senão não tivesse vivido a castidade, a temperança e todo. Ninguém mais do que Maria viveu as virtudes por excelência, porque olha o tanto, só deixa para vocês verem o próximo encontro, tanto que vai ser rico. Quem opera nas virtudes, Rogério? Acabamos de falar. O Espírito Santo. E Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, ela é plena. Plena significa que não cabe mais, encheu até onde dava. Isso. É a plenitude. Então, se ela é plena do Espírito Santo, o Espírito Santo opera o tempo todo. Então, foi a única, né, que as virtudes chegou no patamar de perfeição que Deus sempre quis. É claro, além de Jesus Cristo, sim, como na sua natureza humana, né? Foi ela. Então, quando a gente fala de virtudes, não tem como não falar de Maria. Não dá para poder perder o próximo podcast. E lembrando que o próximo já vamos ter entrado no mês de maio. Ou seja, qual é o mês de devoção em maio, Rogério? Maria. Gente, então, vamos já encerrando. Você tem alguma consideração final, alguma sugestão para os catequistas, Rogério? Para alguma paróquia que queira seguir esse itinerário, que você... É claro que às vezes a gente vai ter um encontro com um convidado, com outro, mas os catequistas em si, né, vão acompanhando todos os encontros. Então, eles vão conhecendo esse itinerário. Então, sim, até aqui, Rogério, nós tivemos no catecumenato, primeiro e segundo encontro, falando dos 7 sacramentos, que traz a ponte do Evangelho Dominical, e tivemos esse terceiro, falando dos dons, virtudes, dons e frutos do Espírito Santo. Vamos continuar falando isso mais alguns encontros. O que você sugere aí, então, para os catequistas e suas considerações finais em relação a esse tema? Basicamente, assim, é claro, a gente vivenciar, acho que mais do que nunca a gente observar as nossas atitudes, porque a gente vai perceber, né, Charles e demais, que a prática das virtudes é algo da vida real. Então, o tempo todo nós somos chamados a praticar as virtudes. Ela assim, você não precisa te pedir muita coisa. Na verdade, assim, quando nós acordamos, a gente tem que ter aquele hábito de fazer aquela oração, né? Senhor, faça de mim segundo a sua vontade. Bom dia, Espírito Santo, eis-me aqui. Enfim, clamar que o Espírito Santo abra a sua inteligência para você perceber melhor
todo o seu dia ali. E com isso você captar as coisas que vão acontecer com você e converter isso em práticas positivas, que isso é ser virtuoso. E naturalmente, sendo virtuoso, né, os dons, se você, né, já tem todos os sacramentos ou está buscando, né, nessa luta, você vai ter essas virtudes operadas pelos dons, e naturalmente os frutos vão vir com o tempo. A gente sabe que a gente tem que ter paciência, que também é um fruto. Então, assim, e aí, naturalmente, né, os nossos colegas aí catequistas, né, os nossos catequizantes também, os crismandos, e demais pessoal, a gente saber que há um tempo para cada coisa, que nós temos essa oportunidade de vivermos como igreja, né, e é só um plusinho aí saber que tudo isso também é ligado com as bem-aventuranças, né? Não é à toa, se a gente for lá em Mateus 5, dá para nós ligarmos dons, virtudes, frutos e as bem-aventuranças. Mas isso é um outro papo, um outro Hein? momento que a gente pode também estar aprofundando. Mas no mais é isso, a gente se abrir a ação do Espírito Santo, Charles. Eu não tenho outra coisa para poder falar, né, aos nossos amigos, não sei isso. E é, de fato, assim, a gente amarrar tudo isso dentro desse Evangelho da Videira e os Ramos do João 15 é sensacional. Então, a gente vai ficando por aqui, né? Reforçando que para o fruto estar maduro e pronto para ser colhido, precisa do Espírito Santo. Sim. E o Espírito Santo precisa ver essas virtudes crescendo para ele operar lá. E as virtudes só vêm se a gente buscar a oração, foi o que você falou. Perfeito. Precisamos ter uma vida de oração para que essas virtudes Sim. cresçam com a operação do Espírito Santo e aí a gente veja o resultado, que são os frutos dessa colaboração nossa por meio da oração, né? É um meio da gente colaborar para a graça de Deus agir. Por isso vem de Espírito Santo, né? Sobre nós. É isso aí. Rogério, obrigado então. Tamo junto, meu amigo. Fica com Deus e próximo encontro, espero que você já está convidado para o próximo tema para dar continuidade. Olha, vamos lá então. Nesse assunto aqui, tá? E agradeço a todos mais estar conosco aqui em mais esse encontro que foi o terceiro, né, do catecumenato, e que possamos dar continuidade com vocês aqui acompanhando o quarto encontro nesse itinerário do IVC na Sagrada Família. Fiquem com Deus e vamos encerrar com a oração. Vou deixar você puxar uma oração de encerramento aí, Rogério. Vamos pedir que o nosso anjo da guarda possa guardar cada um dos nossos catequistas, né, as pessoas que estão nos assistindo, e nosso anjo da guarda ele possa, de fato, assim, cuidar de cada um de nós e nos dar essa oportunidade de nos atentarmos ainda mais na prática positiva das virtudes. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. IVC na Sagrada Família. Magnificat